Olá! Hoje nós conversaremos sobre a segunda parte do livro de Eclesiastes. O nosso tema será o mistério dos atos de Deus, baseado em Eclesiastes 7 até o 12. Nós vamos entender um pouquinho qual que é a visão de sabedoria e da loucura, segundo o sábio escritor. Vamos ler Eclesiastes 7:2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Segundo o nosso olhar, isso é uma coisa assim meio absurda, né? Quem que vai gostar mais de ir no luto do que estar numa festa? Mas o sábio, ele vai explicando que apesar da gente gostar muito de festa, de lazer, é no funeral que você pensa sobre a vida, sobre a sua posição na vida, o que você pretende de seus dias. Então ele começa a dizer que no luto você tem uma produtividade maior de raciocinar o que você quer realmente, o que tem valor para você, né? O que importa de verdade. Não serve de nada a gente ficar só pensando em nós mesmos, nos nossos prazeres e sabendo que o dia pode, ou a nossa vida pode acabar no instante seguinte, né, no próximo instante. Então, o que o sábio mostra é que a gente deve refletir sobre o que tem valor para nós, né? Qual que é o valor que você dá para o dia de hoje, para o dia que você está vivendo. Só Deus sabe do nosso futuro. Então, uma coisa que Eclesiastes vai falar muito é que a gente tem que ter isso como certeza, que Deus conhece o nosso futuro. E a segunda certeza que todo livro abrange é que as escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos amanhã. Então é uma ideia de que mais ou menos como se fosse aquela preparação para uma grande viagem. Então o papai confere o carro, se está tudo em ordem, a mamãe confere as malas, se está tudo em ordem, as crianças escolhem seus melhores brinquedos, porque quer que tenha uma excelente viagem. Então o seu hoje é a sua preparação para a sua viagem de amanhã. O sofrimento faz parte dessa vida e a gente não adianta querer negar porque ele está aí todos os dias para dizer que ele é uma realidade. Viver negando isso ou viver achando que não é justo tudo que você passa só facilita para você não alcançar um maior entendimento de si mesmo e também não vai resolver a questão, porque ele vai continuar existindo. Eclesiastes 7:8 nos diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Por exemplo, quando a gente recebe uma criança no mundo, a alegria é muito grande. A gente não sabe nada ainda dele, seu temperamento, nem direito com quem ele se parece, mas nos sentimos muito alegres. Mas existe uma alegria transformada em satisfação que ela só acontece no final da vida de alguém que teve um viver digno, que tenha tido um viver assim satisfatório. Então eu me lembro que uma vez eu fui no enterro de uma senhora lá de Ribeirão Preto com 105 anos. E essa senhora, eu passava perto dos grupos conversando sobre ela e só escutava assim coisas maravilhosas do que ela tinha conseguido fazer em sua família, na sua comunidade, onde ela vivia, com seus netos e bisnetos. Então todos tinham uma coisa bonita para falar dessa pessoa. Então, sabe, diz que esse final de vida, ele é muito mais gratificante do que aquele início que você ainda não sabe nada daquele serzinho, quem ele será, né? Apesar que é uma grande alegria receber uma nova criatura, né? O sábio também ele mostra que o dinheiro protege muito,
né, nesse mundo que a gente está vivendo. Mas a sabedoria é a única que pode preservar a vida do seu possuidor, né? A gente vê pessoas que trabalham, que têm muito dinheiro e quando caem doente, a coisa some como um vapor. Muito rapidamente ela perde tudo por causa de uma enfermidade. Então a única coisa que preserva a gente é a sabedoria. E esta só se consegue convivendo, se relacionando com Deus. Sempre nos lembrando no que devemos alicerçar nossas vidas. Se você alicerça a sua vida no dinheiro, você vai ter um tipo de satisfação temporária e que pode acabar de uma hora para outra. Mas se você alicerça a sua vida na sabedoria de Deus, você tem um tipo de satisfação que será muito útil, com certeza, em todos os tipos de circunstâncias que você viver. Agora, no 7,14, nós lemos assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Não tente ser bonzinho para conseguir as bênçãos de Deus. O que ele diz é: aproveite as suas oportunidades, todas que vierem em sua mão, para fazer o seu melhor. Mas sempre esteja lembrando que Deus tem o controle desse mundo, desse universo, apesar de parecer descontrolado. Ele não é um comerciante. Não adianta você querer fazer uma barganha: oh Deus, eu sou bonzinho e o Senhor me livra do coronavírus. Né? Eu te obedeço e o Senhor me ajuda naquela prova tal que eu tenho que fazer. Não adianta querer fazer de Deus um comerciante, porque ele não é. Ele é Deus, ele é Senhor. E ele quer ser tratado como Senhor. Não há melhor momento para reflexão do que na dor. Então tente tirar proveito desses momentos. São nesses momentos que a gente pode alcançar a maior sabedoria, para depois até poder ajudar os demais, ajudar outros à nossa volta. Né? As experiências que você passa, elas nunca devem ser inúteis. Elas devem sempre servir até para ajudar um próximo no futuro. Então essa é a ideia de você aproveitar os dias bons e sempre se lembrar quem que está dirigindo sua vida, tanto num quanto no outro. Os versos 15 e depois o 20 nos dá uma boa ideia disso. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. E no 20, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Você já deve ter presenciado pessoas boas sofrendo. E isso sempre é uma grande incógnita em nossa cabeça. Por que isso acontece? E também já deve ter visto pessoas más se dando bem nessa terra. O fato é que ninguém é bom. A Bíblia deixa muito claro que bom é só Deus. Mesmo que você ache que o outro mereça sofrer, mereça uma grande queda porque está fazendo uma coisa muito ruim na vida, mesmo que você ache assim, mesmo que você ache que os seus errinhos são pequenos demais por tanto que você está sofrendo, saiba que Deus está dirigindo e escrevendo o seu caminho, de tal forma que você possa aprender a receber as forças dele e crer na sabedoria dele para todo o restante. Uma hora ou outra você vai errar também, e uma hora ou outra precisará da graça de Deus. Então não devemos julgar Deus, dizendo que aquele está sofrendo menos do que merece e aquele está sofrendo mais do que devia, porque isso é uma maneira de julgar Deus.
E a gente não deve julgar Deus, porque nós somos todos carentes da sua graça. Além de estar apenas se enganando, se sobrecarregando, você acaba não encarando a vida como ela é. Vida e morte, dor e alegria fazem parte da vida. E a gente tem que entender isso. O que temos que aprender é olhar as circunstâncias de frente, sem negá-las e sem também supervalorizá-las. Olhar de frente e aprender com elas. Assim a gente vai conseguir viver da melhor forma possível o nosso presente, o nosso hoje, né? Dessa forma será muito melhor. Vamos ler capítulo 7, verso 29. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou para um viver perfeito com Ele. Ele queria um relacionamento perfeito, um contato perfeito, e essa perfeição estava na criação. Mas o homem foi atrás de coisas que ele achava que ia ser melhor. Não é muito diferente de hoje. O ser humano está sempre achando que entende mais da sua vida do que Deus. Tanto o que se diz seguidor de Jesus Cristo, como aqueles que se dizem ateus, eles se dizem assim porque querem dizer que o que ele pensa da vida é o que está certo. O que ele pensa da vida é o que vai dar felicidade. O que ele pensa da vida é o que vai trazer satisfação. Acredito que a gente continua assim porque a gente está sempre procurando uma coisa melhor. Mas será que existe algo melhor nesta vida do que a presença de Deus e um viver de obediência? Eu acredito que não. A presença de Deus é a única coisa que pode garantir paz em qualquer tipo de circunstância. E o viver de obediência é a única coisa que pode nos garantir segurança em qualquer tipo de circunstância. Eclesiastes 8:8. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia de sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Se tem uma coisa que incomoda o ser humano é perder controle da sua vida. Todos nós queremos ter o controle de nossa vida. Acredito que é por isso que a morte assusta tanto, porque a gente fica preocupado que não vai mais poder estar ali controlando as coisas. Mas, na verdade, o nosso futuro tem que estar nas mãos de Deus. Se preocupar com o futuro é como correr atrás do vento. Totalmente inútil. Você não controla seu futuro, mas você pode escrevê-lo com o presente cheio de ações adequadas. No seu presente, você vai escrevendo o que você quer para o futuro. Se você quer um futuro diferente do que você vive hoje, comece hoje a agir diferentemente do que fazia até então. Verso 15, ainda do 8. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Você lembra de Jó? Quando Jó ficou questionando o seu sofrimento e falando para Deus e para os seus amigos que ele queria estar diante de Deus, um certo tempo Deus chegou diante dele. Mas Deus não ficou falando assim: olha, Jó, você está sofrendo porque Satanás me desafiou para ver se você era servo fiel mesmo, não sei o quê. Ele não ficou falando isso. E também não ficou acusando e dando um julgamento e uma condenação como os amigos dele achavam que ele merecia. Deus apenas lhe falou sobre sua grandeza e sua majestade.
Isso nos faz perceber que em sofrimento ou em alegria, o que precisamos é reconhecer a majestade de Deus. Se você faz tudo certinho, bom para você, porque para Deus o que interessa é você adorá-lo. Independente de como andam as coisas, Deus quer ser amado pelo que é e não pelo que pode fazer por nós. Repito, Deus quer ser amado pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer ou já fez por nós. Eclesiastes 8,17 diz assim: então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir os sentidos das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue compreender perfeitamente. A santidade é a nossa meta e a obediência é o nosso caminho. Quando você consegue perceber as desigualdades da vida, como de fato existem, como algo que tem que ser trilhado, um caminho que você tem que estar caminhando, o melhor é você ter uma grande ajuda. A ajuda que a gente pode ter é Jesus Cristo. Se andarmos com Ele, nada nos impedirá de prosseguir. Dificuldades existirão, mas você tem com quem contar. Na verdade, ser bem-sucedido é saber tirar o melhor proveito de tudo que você vive. Saber também que em tudo Deus está presente. Quando a gente tem essa certeza que Deus está conosco, está presente, o que vai acontecer? Vai ter as lutas, mas você vai ter em quem se apoiar, né? Você já se imaginou andando, às vezes eu via aquelas pessoas que andam em elástico esticado, né? E fica naquela cambaleando. Normalmente eles têm alguma ajuda, ou são os braços abertos, ou é uma vareta que ajuda no equilíbrio. Deus ajuda no nosso equilíbrio quando a gente está nessa corda bamba, vamos dizer assim, né? Precisando atravessar esse caminho difícil. Não estamos aqui para te fazer compreender como Deus age. Na verdade, o que a gente tem de intenção com essas aulas é levá-lo a viver pela fé em um Deus que é digno de toda adoração e que Ele está sempre escrevendo, pensando no melhor para o seu povo, independente se a situação é melhor. A Bíblia diz que Ele faz tudo concorrer para o bem, até uma dor, até uma doença, até uma perda. Ele faz essas coisas concorrerem para o bem. Então, quando você estiver aprendendo a viver com essa fé, crendo nesse Deus, aí as coisas vão ser bem vividas em sua vida. Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Não é errado trabalhar e planejar. Não é errado encher a despensa, mas é errado depender disso para viver tranquilo. É errado porque a sua confiança deve estar na providência amorosa de Deus Pai. Então você pode trabalhar direitinho, pagar suas contas direitinho, fazer um cronograma de suas dívidas, encher a despensa, mas você não pode depender disso para viver em paz. A sua paz tem que existir por causa da presença de Deus em sua vida, reconhecendo quem Ele é. Precisamos aprender a confiar em Deus para nos ajudar e nos guiar, sem deixar de fazer a nossa parte. Porque agora é a hora de fazer alguma coisa, agora é o momento que você tem de agir. A gente sempre fica pensando, esperando a hora certa. A hora certa é hoje, né? A gente costuma ouvir em muitos posts hoje em dia que a gente não tem o amanhã. O futuro já passou e o amanhã não é seu. Então hoje que você tem, e é hoje que é o tempo, não de querer entender os mistérios de Deus, mas é o tempo de crer
nesses mistérios. Aí viveremos e caminharemos sempre crendo em sua ação e poder em nosso favor. Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O sol e a chuva nascem para todos. O pregador diz que todos nós estamos nessa vida para viver o que for surgindo, para viver o que vai acontecendo. Então não é porque você faz uma coisa X que exatamente o Y será a resposta, né? Será o resultado dessa conta. A conta é você depositar o seu futuro em Deus, porque só Ele conhece. A gente precisa aprender a viver assim, pela fé, crendo que nosso maior presente é a presença de Deus e o dia de hoje. Versos 9 e 18. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. A gente percebe que o mal faz muito barulho e faz mais barulho do que o bem. Então, para que o mal não vença, quem se considera bom precisa agir, não pode se calar. Dizem os produtores de frutas, né, legumes, que uma fruta estragada pode destruir todo o pacote. Então, o que eles fazem? Eles estão sempre lá verificando até chegar o dia de entregar para o consumidor final. Estão verificando se não tem nada estragado, estão de olho e limpando. Assim também deve ser nossa vida, nossa consciência. A gente deve estar sempre verificando se nossa consciência, se nosso ser, se nossas atitudes, se nossas palavras estão limpas e buscando em Deus essa limpeza. Porque para que não estrague todo o resto que Deus já tem produzido em sua vida até hoje. No capítulo 10, o verso 18 diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Negligenciar o trabalho também é um erro. Alguns acham que viver pela fé é só viver olhando para o céu, esperando o milagre chegar. Por isso que o sábio diz que não. Não é assim não. A gente precisa fazer o nosso trabalho e ter fé que ele terá um bom fruto. Ser preguiçoso traz suas consequências também. Mesmo que você diga que segue a Deus, se você é preguiçoso, você terá suas consequências. A Bíblia ensina em todo tempo que devemos ser proativos. Em nossa vida, na ajuda do próximo, no serviço a Deus. E quem sabe disso e não o faz, comete pecado, porque está indo contra tudo que a palavra de Deus diz. Trabalhe sério e duro, e você verá os frutos, colocando-os na mão de Deus. Todo benefício de um trabalho debaixo do sol será seu, mas Deus vai estar abençoando quando você o faz com Deus te abençoando, né? Quando você o faz dependendo do amor de Deus. Capítulo 11, 4 e 5. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Devemos fazer o que é bom no tempo oportuno, chamado hoje. A sabedoria está na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente diante de Deus e dos seus semelhantes. Então, quando você fica só olhando para a vida do outro e achando que as coisas é fácil para ele, cada um conhece suas lutas, cada um sabe onde aperta o seu calo, qual é a dor que mais dói.
Na verdade, a dor mais dolorida é a dor que você sente. Então, tenha essa compaixão, essa sensibilidade, que Deus está aí para fazer frutificar o seu trabalho sério, o seu trabalho consistente, firme. Semeie. Semeie sempre, semeie com fé, acreditando sem hesitar, sem especular sobre resultados, crendo que não pode ficar esperando pelos ventos soprarem a seu favor, mas deve sempre esperar pelo fruto do seu trabalho. Capítulo 11, 9 e 10 diz assim: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Se tem uma coisa que é inútil na vida, é a ansiedade ou a preocupação. Não lhe acrescenta nada e ainda lhe rouba a paz e anos de alegria. Então, procure eliminar a ansiedade ou preocupação de sua vida. Elas são ladrões de sua paz e da alegria de seus anos de vida. Podemos e devemos aprender a tirar proveito de nosso tempo de vida, mas precisamos ser conscientes da lei da semeadura. Então aproveita, viva todo o tempo que você tem vigor da melhor forma possível, mas saiba que a lei da semeadura é implacável e tudo que você semear você vai colher. Então nossos atos, nossas palavras estão sendo vistas pelo nosso Senhor. Isso é uma alerta para viver com sabedoria. Alegrar-se deve fazer parte do nosso viver e se responsabilizar é a parte que não podemos escapar. Então, que nós tenhamos isso em mente, que o sábio está ensinando. Aproveite sua vida, viva bem, sorria quando for possível, chore quando for necessário, mas saiba que de tudo isso, Deus está olhando e a semeadura acontecerá na hora certa. Capítulo 12, verso 1 e 7. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade ou da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. O 7. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui o sábio diz que chegará um dia que o seu vigor não será o mesmo. Ele vai se declinando. Dizem os estudiosos que a partir do momento que você nasce, você já vai caminhando para a morte. O crescimento, o amadurecimento, o envelhecimento, né, é o caminho natural, vamos dizer assim, da morte. Você pode passar bastante pó de arroz, você pode usar cremes rejuvenescedores, você pode fazer plásticas para esticar aqui e acolá, mas o fato é que o vigor da juventude não volta. Aquele que você tinha com 15 anos não é o mesmo que você tem com 30, não será o mesmo que você tem com 60. Né? Eles são diferentes. Mas todo o ciclo da vida, em todo o ciclo da vida, há alegrias. E delas a gente deve desfrutar. Mas em tudo a gente tem que lembrar que tem que viver com sabedoria. Existem jovens que não são sábios, existem adultos que não são sábios, e existem idosos que não são sábios. Porque quando você estiver diante de Deus, terá que prestar contas dos anos, dos dias e horas que ganhou para viver e como os viveu. Então essa que é a conta que o sábio coloca em Eclesiastes. Capítulo 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.
pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. O que é essencial para você? Para o sábio, essencial é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A conclusão de nossa existência é que podemos aproveitar tudo que for nos dado, mas devemos sempre pôr em primeiro lugar o temor a Deus, a honra a Deus, dignificar o seu nome com o nosso viver. Deus é o autor da vida, não tem como negar isto, mas muitas vezes a gente vive como se isso fosse uma mentira. Viver no temor de Deus exige ser verdadeiro para com Ele. Se está alegre, louve a Deus. Se está confuso, converse com Deus. Se está com medo, com dor, peça, clame a Deus para livrá-lo. Isso é o que faz toda a diferença. Você ser verdadeiro e sincero com tudo que você tem em seu coração para com Ele. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus, mas temos como aceitá-los pela fé. Seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele, não querem compreender tudo o que lhe acontece, mas esteja sempre pronto a aproveitar cada oportunidade que lhe for dada para crescer e se aproximar de Deus. Amém?